Vamos agora começar realmente o nosso primeiro módulo e que nós vamos dividir esse primeiro módulo em duas partes. A primeira parte seria as relações entre o Império e a Igreja em relação aos judeus no período do Baixo Império. Para começar, a gente tem que equacionar qual é a condição judaica. Os judeus estão dispersos por várias regiões fora do território da terra de Israel. Especificamente, isso se chama diáspora ou dispersão. Judeus saem por múltiplas razões da terra de Israel e vão viver, ora na Mesopotâmia, na antiga Babilônia, ora no Egito, no Vale do Nilo, ora na Ásia Menor e ora na Grécia. Depois, mais lentamente, mais gradualmente, eles vão indo mais para o Oriente, que foge do nosso estudo, e mais para o Ocidente, chegando no que seria a Itália, depois seria o território da Gália, que seria a atual França, chegando na Península Ibérica, atuais Espanha e Portugal, e vão se expandir. Mas inicialmente nesses territórios que eu alinhavei, Babilônia ou Mesopotâmia, Egito, Ásia Menor e Grécia. Nesses lugares eles vão obter direitos de autonomia. O que seria autonomia? Seria o direito de uma minoria, no caso a minoria judaica, de se autogovernar, de se autogerir. Eles podiam viver em suas comunidades com leis próprias, leis baseadas nas suas tradições, nos seus costumes. Ou seja, leis baseadas no que seria, conforme a aula de introdução, a Torá, o Pentateuco, ou a lei oral, Mishnah, Gemara, o Talmud. Eles podem se autogovernar na medida que houver, por exemplo, alguma burla da lei entre dois judeus, eles vão ser geridos pela lei comunitária, pela lei da etnia. Claro que se houver entre um judeu e um não judeu, aí vai depender da legislação local. Essas comunidades pagam impostos aos governos respectivos, ou seja, ao rei, ao imperador, a quem seja, e obedecem, não estão fora da lei desses reinos e impérios, desde que elas não se contradigam com as leis específicas dessas monarquias, desses impérios. Os judeus se autogovernam por as suas próprias leis. Há, portanto, uma diversidade religiosa e cultural muito grande entre os judeus e os demais elementos da sociedade. Seus hábitos e costumes são muitas vezes ressaltados, percebidos e, por vezes, criticados. Nesse caso, o primeiro que legisla e dá para os judeus autonomia ainda não é um imperador romano, mas é o imperador Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Ele dá o direito de cidadania aos judeus que vão povoar a cidade de Alexandria, que ele funda no Egito, no delta do Rio Nilo, cidade que existe até hoje. Lá os judeus obtêm autonomia nos seus assuntos comunitários. Eles podem ter sinagogas, tribunais para se julgar, escolas, construir cemitérios para os seus mortos e até, em função das leis alimentares, abatedouros de animais. Quando aparece nessa região um general romano ainda anterior ao Império, que é Pompeu Magno, que foi o adversário do Júlio César, ele mantém essa legislação. Ele dá aos judeus o direito de se autodefinir religiosamente, espiritualmente e juridicamente. Porque Roma, no papel na pessoa de Pompeu e depois de outros, vê o judaísmo como uma religião antiga, tradicional. Ou seja, sendo antiga, consolidada, ela é considerada uma religio lícita, uma religião legal, juridicamente aceita e protegida, desde que esses judeus não burlem as leis imperiais e não se revoltem. Isso se repete com Júlio César, se repete com o herdeiro de Júlio César, o Otávio, que vai depois se tornar o Augusto, e os imperadores. Há, portanto,
uma tolerância aos judeus. Nesse período, os judeus que saem de Israel, eles se dedicam a muitas profissões. Continuam sendo agricultores, uma boa parte, vários outros são artesãos e exercem uma variedade de funções, inclusive de comerciantes. Mais tarde, na Idade Média, os judeus vão ser, na sua maioria, comerciantes. Nesse período, eles têm uma diversidade de profissões. Obter a cidadania das cidades que eles vivem, uma cidade seria uma polis. Tá? Para obter a cidadania, eles deveriam cumprir certos deveres, entre os quais a obrigação de cultuar os deuses da cidade, os deuses do panteão da cidade. As cidades eram politeístas e tinham um santuário no qual tinham vários deuses. Os judeus são isentos, já que eles não aceitam o politeísmo, eles são monoteístas. Já que eles não aceitam imagens, que seria idolatria, eles são isentos do culto dos deuses. Isso faz com que muitos grupos que cultuam os deuses da polis, os deuses do panteão, se sintam melindrados e se oponham a isso e critiquem os judeus. A outra crítica feita aos judeus é a circuncisão. A circuncisão é vista com ironia e alguns até dizem que é uma forma de castração, o que é errôneo, já que a circuncisão é só a extirpação de uma película que está na extremidade do pênis, que seria que é tirada na cerimônia da circuncisão. Não há castração. As normas dietéticas também não são entendidas, são muitas vezes ironizadas. Também há críticas à guarda do sábado, Shabat. É dito que guarda do sábado seria uma coisa muito estranha nessa cultura. E aí começa a haver conflitos, e eles começam justamente em Alexandria, no Egito, com um prefeito do Egito, que é um prefeito romano do Egito, chamado Flaco. Depois, a outra coisa que ocorre é que os judeus estão fazendo uma propaganda deles mesmos de uma forma intensa, e começa a ocorrer conversões ao judaísmo. A gente chama isso de proselitismo. Proselitismo é tentar trazer alguém para suas ideias, para suas crenças. Pode ser proselitismo político, mas pode ser proselitismo religioso. Nesse caso é religioso. A questão com os prosélitos é a seguinte: os prosélitos geralmente não se circundam, não fazem a circuncisão. Então nós temos um grupo de prosélitos bem pequeno que se circunda e se torna plenamente judeus, e nós temos os simpatizantes, que participam das cerimônias, mas não fazem a circuncisão. Esse grupo é maior, e eles frequentam a sinagoga sem serem ainda judeus plenos, porque eles não se circuncidaram. E esse vai ser o grande grupo que Paulo de Tarso vai trazer para o cristianismo. É um grupo importante. É considerado pelos simpatizantes do judaísmo que querem se converter um certo problema. A exigência que os judeus fazem da circuncisão, do estudo da lei, da Torá, e a prática dos 613 preceitos mitzvot. Isso dificulta a conversão e se torna uma barreira à expansão da fé. O Paulo vai perceber isso e ele vai atenuar isso. Vão haver múltiplos conflitos entre pagãos e judeus. O maior deles é em Alexandria, quando o Flaco, prefeito, proíbe guardar o Shabat, guardar o sábado. E Calígula, o imperador, quer colocar uma estátua dele no Templo de Jerusalém. Mas vão haver tensões seguidas. As diferenças culturais, apesar da tolerância imperial romana, romana inicialmente, imperial romana depois, elas vão ser muito grandes. E finalmente essas tensões vão explodir de uma maneira maior e mais grave quando um governador romano quer confiscar as riquezas do Templo de Jerusalém e tem uma revolta em Jerusalém, expulsa esse governador e tem uma grande guerra com Roma, de duração de mais de 4 anos. Começa em 66 e termina no ano 70. Termina com a destruição do templo. Inicialmente os judeus ganham, mas em seguida eles são derrotados. Como a gente sabe dessa história? Tem plena documentação feita por um ex-general judeu que cai cativo no meio da guerra, chamado Flávio Josefus, ou Flávio Josefus, que conta toda essa guerra. Ele é um historiador
que vai narrar toda essa guerra e muitas outras coisas. Jerusalém é tomada, ela é cercada, tomada, saqueada e queimada. O segundo templo é destruído e nunca mais vai ser reerguido. Isso vai trazer um trauma histórico para os judeus que almejam uma vinda do Messias, que segundo o judaísmo não teria vindo, que para os cristãos seria Jesus, mas para os judeus não teria vindo, e a ideia de que um dia vai se reconstruir o templo. Nunca mais se reconstruiu esse templo, tá? E permaneceu então só as ruínas dele. Outras revoltas vão ocorrer e vão haver tensões, mas Roma em nenhum momento muda a sua percepção do judaísmo. O judaísmo é uma religião permitida, uma religio lícita, como eu falei slides atrás, e é tolerada e tem alguns direitos. Os judeus podem guardar o sábado, os judeus podem seguir suas leis, fazer o autogoverno. Nesse período se restabelece uma espécie de colegiado de sábios, rabinos, escribas, que chama Sinédrio, ou Sanedrim, e se elege uma espécie de líder desse Sanedrim, líder espiritual, que seria príncipe ou presidente do Sanedrim, o Nassi. Então nós temos uma espécie de poder executivo e um poder legislativo e judiciário, que é essa Assembleia. Com isso, os judeus se autogovernam. As relações do Império Romano com os judeus alternam, por um lado, tolerância, concessão de direitos, religio lícita, e muitos conflitos armados e tentativas dos judeus ficarem independentes de Roma. Exceção, o governo de Adriano, que é um imperador, ele proíbe a circuncisão, proíbe guardar o Shabat, o sábado, e o estudo da lei. E por isso instala uma revolta de um líder militar chamado Simão Bar Korvá, que seria Simão, o filho da estrela, e o rabino que lidera espiritualmente isso é o Rabi Akiva. O Akiva aponta o Bar Korvá como o Messias, mas a revolta fracassa. Depois de 3 anos de revolta, eles são derrotados e a maior parte deles é morto ou escravizado. E com isso, os judeus ficam numa situação muito ruim, mas muda a dinastia, e a dinastia que substitui o Adriano é a dinastia Antonina. Eles retroagem, voltam atrás e voltam a dar tolerância aos judeus, que se mantém até perto do ano 300, mais ou menos, até o início do século IV. O paganismo imperial romano não obriga a conversão dos seus súditos. Ele não persegue religiões, ele apenas exige obediência ao poder imperial romano e submissão militar. Por isso, os judeus mantêm-se com o seu autogoverno. Mas isso muda. Muda porque o cristianismo no século III, ele sofre muitas perseguições do Império Romano. Os romanos perseguem os cristãos muitas vezes em vários períodos, mas o pior período em que o Império Romano persegue os cristãos é entre 250 e 306. Esse período, os romanos exigem dos cristãos fazer o culto imperial, ou seja, honrar e sacrificar para os deuses e para os ídolos imperiais. E os cristãos se negam a fazer isso. Eles resistem e por isso tem perseguição, exílio e muito martírios. Esses martírios caem também em violências do tipo crucificar, queimar cristãos, só porque se negam a fazer o culto imperial. Mas o cristianismo resiste, cresce, e com esses mártires ele gera mais e mais simpatia e mais seguidores. Até que o cristianismo se torna uma religião importante, e um imperador pagão ainda, chamado Constantino, ele se aproxima do cristianismo e altera a postura. Ele lança um édito, já tinha ocorrido éditos antes, mas o Édito de Milão é o mais famoso, em 313, no qual ele decreta a tolerância e permissão do culto cristão. E aí começa uma aproximação da igreja e do império. Se aproximam, se aliam e aí começam a perseguir os diferentes deles. Os imperadores cristãos da dinastia constantiniana e das que seguem a dinastia de Constantino prosseguem
Com uma única exceção, tem um imperador que vai ser pagão, que é o Juliano. Eles prosseguem sempre dando à igreja proteção, legislação favorável e muito apoio político, financeiro, jurídico. Constroem basílicas, reformam basílicas pagãs, fazendo delas igrejas, dão muita ajuda à igreja e legislam a favor. E a igreja quer converter os pagãos que ainda resistiam no paganismo e quer impedir que os judeus façam propaganda da sua religião, porque eles consideram que eles são a continuação do pacto de Moisés, que os cristãos seriam os seguidores de Moisés, dos patriarcas, dos profetas e tudo mais. Se auto-identificam os cristãos como verdadeiro Israel. A expressão que é usada na época é Verus Israel, o verdadeiro Israel. Obtém leis imperiais que ajudam os cristãos e o cristianismo a converter os pagãos e impedir o proselitismo judaico. O judaísmo se mantém ainda como religião juridicamente legal, lícita, mas não se é proibido, mas passa a ser restrito e controlado. Não pode crescer, não pode se propagar muito. E o que vai acontecer é que a igreja vai buscar, nessa época, uma autodefinição. O que é a verdade da igreja? Quais são os dogmas da igreja? Nesse período se define que o Deus, no cristianismo, ele é concebido através de uma trindade. O cristianismo é monoteísta, tem um Deus só, mas esse Deus tem três elementos componentes. Na expressão teológica, três substâncias. O termo pode ser estranho, mas é o termo que se usava. As três substâncias seriam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que comporiam a divindade. E o Filho seria Jesus, que encarna e traz a redenção para a humanidade. Então, essa trindade vai ser polêmica, porque alguns cristãos não concordam com a trindade. Eles dizem que Jesus seria o Messias, mas ele é humano, e o Deus seria somente o Pai. Então vai ter um conflito. Então aqueles que negam a divindade una e trina, ou seja, a concepção da trindade, vão ser considerados hereges. O herege é um dissidente, o herege é um opositor. E a heresia é considerada uma crença errada e maligna, perniciosa. E a igreja começa a combater e ocorrem conflitos. Durante 50 anos, trinitários, que acreditam na trindade, que nós chamaremos de católicos, se consolidam e vencem os arianos que não aceitavam a trindade. Mas aí surgem outras heresias. Heresias eu uso com aspas, tá? Para dizer assim, heresia na percepção dos vencedores, dos estabelecidos, que seriam os trinitários. Essas outras heresias são perseguidas. Por exemplo, Jesus é humano ou divino? Então ele pode ser humano só, divino só, ou as duas. Prevalece a noção dele ter duas naturezas, numa pessoa só. Então ele seria humano e divino. Então quem acreditar que ele é só divino ou só humano, é considerado herege e será perseguido. A igreja, com a ajuda imperial, combate as heresias, que ela considera como heresias, os pagãos, que ainda mantêm a religião anterior, e outras minorias que não submetem à verdade cristã. E a igreja, nessa época, realiza algumas reuniões de bispos e arcebispos de todo o Império Romano. Seriam os concílios ecumênicos. O primeiro ocorre em Nicéia, presidido pelo Constantino, e o segundo ocorre em Constantinopla, presidido pelo Teodósio Grande. Eles emitem decisões canônicas, cânone é uma lei emitida por um concílio, e definem os dogmas e as crenças verdadeiras, entre as quais a concepção da trindade e a concepção do Jesus como humano e divino. Vão haver muitos outros concílios ecumênicos e ainda muitos mais regionais, que vão definir as crenças do cristianismo, as regras, os comportamentos de quem é cristão. Mas o foco nosso aqui é como que a legislação imperial vai tratar os judeus, como ela vai discriminar os judeus e controlá-los.
As leis imperiais legisladas sobre os judeus dizem algumas coisas. Primeira coisa, impedir os membros de famílias judaicas de deserdar, punir, apedrejar os seus filhos ou parentes que optam por se converter ao cristianismo. Ou seja, se um jovem judeu briga com seu pai e diz eu quero ser cristão, o judeu poderia deserdar ele, pelo menos. Ou podia até punir ele com pena de morte, já que o poder pátrio, poder do patriarca, está acima. E isso se baseava também na ideia da autonomia. Só que isso contradiz o poder pátrio e a autonomia dos judeus. A igreja protege os que querem se converter para impedir que os judeus os punam, ou com a deserção, ou com a pena de morte, inclusive, para que se salve, então, e possa se tornar cristão. Depois, proíbe que os judeus convertam pagãos ou cristãos ao judaísmo. Nos dois casos, podia se punir com a pena de morte, dependendo da situação. Proíbem casamentos de judeus com não-judias. E os que já fossem casados, um judeu que fosse casado com uma não-judia, teriam que se separar. Tá? As mulheres normalmente adotam a religião dos maridos. Então, só poderia haver um casamento entre um judeu e uma não-judia, e geralmente uma cristã, se os judeus se convertessem ao cristianismo. Ou seja, para evitar que os judeus convertessem as suas esposas e depois tivessem filhos judeus, que crescesse o judaísmo. A ideia é restringir a expansão do judaísmo. Proibição de que judeus trafiquem escravos, mantenham eles e possam convertê-los à sua religião. Ora, havia judeus em todas as profissões, inclusive em tráfico de escravos. Se os judeus tivessem escravos, eles seriam confiscados para não serem convertidos. Se eles fossem escravos judeus, poderiam se manter com seu senhor. Mas, se fosse um escravo pagão, um escravo cristão e o judeu circuncidasse, o judeu sofreria a pena de morte. Depois, há uma alternância de posições. Queimar ou confiscar sinagogas ou transformá-las em igrejas é uma situação polêmica, porque pela autonomia, os judeus estão protegidos. E tem um caso que o imperador Teodósio Grande manda devolver uma sinagoga para os judeus depois que ela tinha se transformado em igreja. Mas, às vezes, os imperadores estimulam. O Heráclio, que já é o imperador bizantino, estimula a violência e a transformação de uma sinagoga em igreja. Ou seja, de uma maneira geral, as sinagogas estão protegidas e, se ocupadas, invadidas, devem ser devolvidas. Mas há exceções em que os judeus não têm essa proteção. Ocupação de cargos administrativos ou militares, severamente restrita aos judeus. São demitidos, impedidos de exercer poder sobre cristãos. Exceção, aqueles cargos de cidades em que um tipo de um vereador, que é o decurião, que na verdade é obrigado a fazer doações para obras, isso eles podiam exercer, porque eles tinham que abrir o bolso e pagar obras. Mas qualquer outro cargo que tenha poder no exército ou na sociedade civil era proibido. Então, os direitos de relíquia lícita se mantêm parcialmente, desde que não impliquem em facilidade dos judeus para converter pagãos ou cristãos e não ofereçam poder aos judeus. Conclusões parciais. A igreja deixa a condição de oprimida pelo império e se alinha com o poder. Os imperadores cristãos se sucedem a partir de Constantino, com exceção do Juliano, e legislam restrições aos judeus, atenuando seus direitos, especialmente impedindo a propaganda e a conversão de pagãos e de cristãos ao judaísmo, o tal do proselitismo. E uma diminuição gradual de direitos judaicos, uma pressão política para que eles se convertam ao cristianismo, concatenada com as campanhas da igreja. Igreja e império juntas tentam converter os judeus. E aqui chegamos ao fim da primeira parte do primeiro módulo. Até mais! Tem outro slide agora, tá? Só que